As dívidas também são divididas no divórcio? Tem uma coisa no divórcio que a maioria das pessoas descobre tarde demais. Todo mundo já ouviu falar de divisão de bens. A casa vai para um, o carro vai para outro, a poupança divide e as dívidas entram no mesmo processo. E eu não estou falando só das dívidas que você assinou, eu estou falando de dívidas que podem aparecer como sua responsabilidade, mesmo que você nunca tenha visto aquele contrato. Para entender como isso funciona, precisa entender primeiro o regime de bens. Quando você casa no cartório, você escolhe um regime. E esse regime é o que vai ditar as regras se essa relação acabar. O mais comum no Brasil é a comunhão parcial de bens. E nesse regime, tudo que for construído durante o casamento pertence aos dois, bens e dívidas também. Se foi feito durante o casamento e foi para a família, é dos dois. Na separação total, cada um responde pelo que é seu. E na comunhão universal, praticamente tudo entra, inclusive dívidas anteriores ao casamento, em alguns casos. Dentro de qualquer regime, a lei olha para uma coisa específica. A dívida foi feita para a família ou foi pessoal? O empréstimo para reformar a casa onde moravam é diferente de um empréstimo, por exemplo, que o seu ex tirou para investir no negócio dele, sem te contar. Então, essa distinção define quem paga o quê. Eu vou contar dois casos reais aqui para ilustrar. Ana e Ricardo, casados em comunhão parcial, durante o casamento, os dois financiaram um carro. E estava no nome dos dois. E os dois usavam também. Quando separaram, o Ricardo ficou com o carro e assumiu o financiamento inteiro. A Ana ficou com outro bem como compensação. Funciona dessa forma porque a dívida era claramente do casal e os dois toparam resolver. Agora um outro caso, Fernanda e Marcos, mesmo regime, comunhão parcial. Marcos pegou um empréstimo pessoal sem contar para Fernanda, colocou o dinheiro num negócio que era só dele. E uma sociedade, inclusive, que a Fernanda nem sabia que existia. No divórcio, essa dívida acabou aparecendo e a Fernanda me perguntou: eu tenho que pagar metade? E a resposta é não. Mas isso não é automático, precisou ser demonstrado no processo que aquele dinheiro nunca reverteu para o casal e que Fernanda não se beneficiou em nada com esse empréstimo. Mas isso levou um tempo e provas. Então, sem acompanhamento jurídico, ela provavelmente teria aceitado pagar porque não sabia que poderia contestar. E independente de como a dívida foi feita, tem uma situação que pega muita gente. Quando o juiz divide uma dívida no divórcio, essa decisão vale entre vocês dois, mas não vai para o banco. Então, se você e o seu ex assinaram juntos um financiamento, os dois continuam devendo para a instituição financeira. O divórcio não vai cancelar o seu contrato com o banco. Então, se ele parar de pagar, o banco vai vir atrás de você, porque você também está no contrato. Depois, claro, é possível buscar o ressarcimento na justiça, mas aí já é outro processo, mais tempo e mais custo. Sempre que dá, o ideal é resolver as dívidas comuns diretamente com os credores durante a separação, renegociar, quitar, tirar do nome, isso evita problemas anos depois. Esconder dívida do divórcio não funciona, porque no processo a gente consulta cadastro de proteção de crédito e verifica as movimentações. Então, se uma dívida aparecer depois que a partilha foi homologada, pode reabrir o processo. Então, omitir informação em processo judicial é má-fé e o juiz leva isso a sério. Cada separação tem o seu contexto, o regime de bens, a finalidade da dívida, quem assinou, quando foi, e tudo isso vai mudar o resultado. Então, se você está passando por uma separação e tem dúvidas sobre alguma dívida, procure orientação jurídica antes de assinar qualquer coisa, porque depois que a partilha fecha, é mais difícil para corrigir.